Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos fazer uma comparação do livro de Gênesis com o livro de Apocalipse. Em Gênesis, Deus criou o céu e a terra, Gênesis capítulo 1. Em Apocalipse, Deus faz novo céu e a nova terra, Apocalipse capítulo 21, verso 1. Em Gênesis, Deus chamou o ajuntamento das águas mar. O ajuntamento das águas, Deus chamou mar. Está escrito aonde? Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 10. Em Apocalipse, o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Em Gênesis, Deus chamou as trevas noite. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Em Apocalipse não haverá mais noite. Apocalipse capítulo 21, versículo 25. Em Gênesis, Deus fez aparecer o sol e a lua. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Em Apocalipse não necessitará nem de sol e nem de lua. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Não vai precisar nem de sol e nem de lua. Em Gênesis, Deus disse: no dia em que dela comeres, morrerás. Gênesis capítulo 2, 17. Mas em Apocalipse, Deus disse: não haverá mais morte. Em Gênesis diz que haver morte, mas em Apocalipse, Deus disse: não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação das dores. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Já em Apocalipse, não haverá mais dor. Em Apocalipse, não haverá dor. Apocalipse capítulo 21, verso 4, não haverá dor. Em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, verso 17. Em Apocalipse, não haverá maldição. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, a antiga serpente, o diabo, aparece como enganador da humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 4. Em Apocalipse, a antiga serpente, que se chama diabo, desaparecerá para sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a serpente vai desaparecer, Deus vai destruir. Em Gênesis, o homem foi afastado da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 24. Em Apocalipse, o homem é aproximado da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 2. Em Gênesis, o homem foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, 24, o homem foi proibido de comer. Em Apocalipse, o homem pode comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Deus faz a promessa que aquele que vencer vai comer da árvore da vida. Em Gênesis, o homem foi expulso da presença de Deus. Capítulo 3, versículo 23. Em Apocalipse, o homem verá a face de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 4. Em Gênesis, a primeira habitação do homem foi em um jardim à beira de um rio. Em Gênesis, a primeira habitação do homem foi em um jardim à beira de um rio. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Em Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será junto a um rio que corre para sempre do trono de Deus. Um rio que corre do trono de Deus, que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Em Gênesis, Abraão aguardava a cidade da qual Deus, o arquiteto edificador. Gênesis capítulo 12, 1 a 3, e Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10. Em Apocalipse, Deus apresenta a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Em Gênesis ocorre o casamento do primeiro Adão. Capítulo 2, 22 a 25, o casamento do primeiro Adão. Em Gênesis, Abraão ficou de luto pela morte da sua esposa Sara, tendo chorado e pranteado por ela. Capítulo de Gênesis 23, versículo 1 a 14. Abraão ficou de luto. Em Apocalipse ocorre o casamento do segundo Adão. Em Apocalipse ocorre o casamento do segundo Adão, que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, e capítulo de Apocalipse 21, versículo 9, para a glória de Deus. Em Apocalipse não haverá mais luto e nem pranto. Apocalipse capítulo 21, verso 4, não haverá mais luto e nem pranto, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, José chorou a morte do seu pai Jacó por 7 dias. Em Gênesis, José chorou a morte do seu pai por 7 dias. Gênesis capítulo 50, 1 ao versículo 10. Em Apocalipse, Deus enxugará dos olhos todas a lágrima. Logo, aqui é simbólico, lá no céu não haverá mais lágrima. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Em Gênesis acontecerá as primeiras coisas. Em Gênesis acontecerá
as primeiras coisas, o primeiro casamento. Em Gênesis aconteceu as primeiras coisas. O que aconteceu no livro de Gênesis? Aconteceu o primeiro casamento, Gênesis capítulo 22, 22 a 25. Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 25. O primeiro pecado também aconteceu no livro de Gênesis. No livro de Gênesis aconteceu o primeiro casamento, aconteceu o primeiro pecado. O primeiro pecado está em Gênesis capítulo 3, 1 a 19. O primeiro também, homicídios, está em Gênesis 4, versículo 8. E o primeiro nascimento está em Gênesis capítulo 4, primeiro. Em Gênesis aconteceu o primeiro casamento, em Gênesis aconteceu o primeiro pecado, em Gênesis aconteceu o primeiro homicídio, em Gênesis aconteceu o primeiro nascimento, tem Gênesis 4, versículo 1. Em Apocalipse as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, versículo 4, as primeiras coisas já passaram. Em Gênesis, Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus. Gênesis capítulo 11, 1 a 8, primeiro projeto contra Deus. Em Apocalipse, Babilônia será o último projeto humano contra Deus que mais uma vez será frustrado. Apocalipse capítulo 17 e 18, a Babilônia vai cair. Em Gênesis, todas as tribos e nações foram dispensadas por toda a terra. Foram dispensadas. Gênesis capítulo 11, verso 8 e 9. Todas as nações, todo mundo foi dispensado por todas as terras. Em Apocalipse, todas as tribos, povos, línguas e nações foram ajuntadas diante do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Em Gênesis, o Senhor Deus é o alfa e o princípio e o primeiro. Em Gênesis, o Senhor é alfa, ele é o princípio e o primeiro. Gênesis primeiro. Em Apocalipse, o Senhor Deus é o ômega, o fim e o último. Apocalipse 22, versículo 3. Ele é o ômega, ele é o alfa, ele é o princípio e ele é o fim. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, João vê ele sentado em um cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse, ele é o nosso Senhor, ele é alfa, ele é o ômega, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória!